Essas são as forças erosivas de Netuno nas estruturas sólidas de Saturno. Um outro exemplo no corpo é a cárie corroendo a parte estrutural do dente. O dente seria Saturno, a cárie seria Netuno. Então, isso tudo é que nós vamos ter que viver, essa energia de algo que vai ter que deixar de existir. Alguma estrutura da nossa sociedade vai cair de podre em 2026. Agora, o que? Né? Em 1989, foi o Muro de Berlim e a divisão do mundo em dois blocos, né? O soviético e o bloco capitaneado pelos Estados Unidos e a União Europeia. Caiu o Muro de Berlim, entrou o processo de globalização que sacralizou o neoliberalismo. Tá? O pensamento neoliberal se transformou hegemônico no mundo todo. E isso trouxe suas consequências, principalmente no que tange à dificuldade de dar oportunidades para todo mundo. Isso piorou as condições do capitalismo, que se tornou ainda mais excludente, e piorou as condições da relação da nossa produção com o meio ambiente, causando cada vez mais devastação ambiental, o que está trazendo consequências agora nas alterações climáticas. Então, esse é o contexto da última, produzido pela última conjunção de Saturno-Netuno. E agora que essa conjunção vai acontecer no signo de Áries, qual é o arquétipo de Áries? Áries, o senhor da guerra. Netuno tem a ver com a energia da espiritualidade, tá? Com o oceano de crenças das pessoas. E Saturno tem a ver com as estruturas que dão substância, que dão materialidade para essas crenças, ou seja, as instituições religiosas, as igrejas, tá? Tudo isso no signo de Áries, que é o signo de guerra, isso nos leva a crer que existe uma grande possibilidade de uma guerra santa, uma guerra espiritual, ganhar ainda mais força. Não que ela vá surgir, porque ela já existe. Você já pega um metrô para ir trabalhar, cansado, cheio de preocupações, dos seus problemas, e um maldito pastor entra lá e começa a falar de Bíblia e condenar todo mundo ao inferno. E eu gostei muito de um vídeo que viralizou recentemente, que o cara mandou calar a boca, ele peitou o pastor, e a gente tem que fazer isso mesmo, né? Então, assim, essa guerra, que ela é uma guerra, vamos dizer assim, de pinicação, né? Dessa turma querendo gritar, querendo vociferar, querendo transformar a sua crença religiosa numa coisa dominante sobre todo o ambiente, ela é uma parte inicial dessa guerra religiosa, dessa guerra espiritual, que vai ganhar campos ainda maiores em 2026 e pior, mesclando-se com a política de tendência mais ultraconservadora que nós estamos vendo também em ascensão cada vez mais no mundo. O quadro não é bom quando você olha por essa perspectiva, né? Por quê? O que quer esse movimento ultraconservador que utiliza a guerra religiosa a seu favor e a favor das suas pautas? O ultraconservador, o próprio nome está dizendo, ele quer conservar as coisas como elas estão. Aí eu pergunto para você, que vota na direita, você quer que a sua vida continue do jeito que está? Você está satisfeito para ser uma conservadora, para ser um conservador? Eu vou manter a sociedade do jeitinho que ela está, porque está muito bom para mim. Será? Questione-se sobre isso. No fundo, ainda é um resultado da política neoliberal que veio no ciclo anterior de Saturno e Netuno. Porque a política neoliberal, ela individualizou muito a questão do capitalismo. Depende de você, aí entra os coachings da vida, né? É o teu mérito, é a tua relação com Deus. Então se coloca no indivíduo a preocupação e a obrigação de se dar bem nesse sistema. Então o que o indivíduo vai fazer? Ele vai tentar recolher o máximo de recursos para si. Então ele vai procurar uma religião onde Jesus vai ajudar ele a ganhar dinheiro. Ele vai procurar um coach que vai ensinar ele a ganhar dinheiro.
né? Ele vai procurar praças de consumo onde ele se sinta integrado a uma classe superior, né? Então, essa é a mente do chamado pobre de direita, né? Cunhou-se isso daí muito bem como pobre de direita. O cara é pobre, né? Não tem dinheiro para comprar um McDonald's, mas ele está ali. Nem que fica sentadinho na mesa do McDonald's, mas ele não tem dinheiro para comprar McDonald's para todos os filhos ali, tá? Então, o conservador, ele quer conservar a sua falsa estrutura de posição hierárquica superior na sociedade, que de superior não tem nada, tá? A classe média é uma classe trabalhadora, mas eles não querem ser chamados assim. Eles querem ser chamados de empreendedores, né? Eles usam outros termos, mas no fundo, você que é dona de uma lojinha de bijuteria no shopping, e que reclama do PT, reclama do Lula, né? Você levanta cedo para trabalhar, né? Você paga os seus impostos, você rala pra caramba, né? E para manter sua lojinha, porque se ela não der o lucro suficiente, você não vai pagar os encargos, não vai pagar o aluguel dessa loja no shopping que não é barato. Então você é uma trabalhadora, tá? Você está trabalhando como todos os outros. A diferença é o regime. CLT ou não. Mas no fundo, todos nós somos uma classe trabalhadora. Mas o neoliberalismo, ele quis fazer essa cisão, né? Dizer que o trabalhador é o gari e o outro que é dono de uma loja, dono de um supermercado, ele é classe média. Tanto que ele pode fazer a sua via sacra dentro da sua religião neoliberal conservadora cristã. Sair de casa, matar um gari, como se nada tivesse acontecido, e depois ir para a academia, que é o templo hoje do narcisismo da classe média, do narcisismo neoliberal, as academias, onde cada um coloca um fone de ouvido e não está nem aí para conversar com ninguém. Eu só estou aqui imerso no meu ego, na minha autossatisfação. Essa é a espiritualidade podre que se coloca aí. Essa é a religiosidade que está no bojo dessa questão neoliberal. Não é uma relação meditativa, contemplativa com Deus. Não, está longe disso. É no fundo com o dinheiro e com a posição social. E por que os conservadores estão tão aviltados, principalmente em épocas de melhoria econômica do Brasil? Porque na melhoria econômica do Brasil, a classe baixa sobe e chega perto dele. Como ele não tem condições de se afastar mais, porque ele não vai ser classe alta, ele é classe trabalhadora, ele trabalha, paga imposto, paga aluguel de loja, paga funcionário, ele não tem essa condição de virar um cara da classe alta. Você que eu citei que tem a lojinha de bijuteria no shopping, você recebe um telefonema do Elon Musk querendo investir na sua empresa? Não. Então, meu amor, você está lá no final da fila do pão. Acorda. Tá? Você que é dono do supermercado, você está recebendo a ligação do ministro de algum país querendo levar o seu supermercado para o país deles, né? Então, baixa a bolinha. Tu é classe trabalhadora, né? E aí o que acontece? Você está nessa posição que eu mereci, não é? Eu batalhei, eu cheguei aqui nessa posição. E aí a classe pobre começa a ganhar mais renda e começa a subir e começa a frequentar as mesmas praças de consumo que ele, classe média, né, gourmetizou para si. Opa, esta academia que eu estou indo já não está mais, está aparecendo umas caras lá, já vou mudar. Então o que acontece? A classe média rapidamente já cria uma nova marca de academia com um novo diferencial e com um preço maior para que esse pessoal migre todo para lá e aquela academia que era até então de classe média agora passa a ser uma academia de classe popular. É assim ou não é? É esse processo da classe média correndo. Eles estão correndo, tentando se afastar da classe baixa, tentando se afastar da classe trabalhadora. Ele não quer se identificar. Ele odeia sindicato, ele odeia o PT, ele odeia o Lula, porque tudo isso representa a classe trabalhadora da qual ele quer se afastar. Ele não quer se identificar. Ele quer virar o quê? Elon Musk. Ele olha para aqueles ícones. Os coachings pedem para eles olharem para aqueles ícones. A religião neoconservadora cristã
pede para olhar para aquele Jesus coaching, aquele Jesus que se você se entregar a ele, se você colocar aquele Jesus no seu coração, você vai subir na vida. Você vai sair da pobreza, você vai conseguir chegar num ponto lá em cima. Então a espiritualidade hoje virou uma grande negociata. Por isso que você pergunta, mas como que essas pessoas continuam frequentando essas igrejas, dando dízimo, dando carro para o pastor, dando a casa para o pastor, né? E continuam fazendo isso daí, justamente por essa concepção. Eles não se sentem que estão sendo lesados, que estão perdendo alguma coisa. Eles acham que eles estão investindo em algo na conta de Jesus. E que isso vai ser revertido para eles na forma de dinheiro, porque no fundo, é isso que se busca. Não é iluminação, não é sabedoria, não é conhecimento. Essas pessoas não estão procurando se melhorar enquanto indivíduos. Não. Por isso que continuam sendo bolsonaristas. Pessoas que são mau caráter, pessoas que defendem a tortura, que defendem a morte de pretos pela polícia, tá? Que aplaudem quando isso acontece. É ou não é gente mau caráter? Né? Então é lógico que eles vão se dizer conservadores, porque eles querem conservar, congelar a estrutura, porque já que eles não conseguem chegar no nível de um Elon Musk, no nível da família Rothschild, no nível da família dos Clinton, né, desse pessoal todo, ele quer impedir que a classe pobre aqui embaixo chegue até eles. Porque se a classe pobre chegar até a classe média e igualar tudo, ele perde a sua identidade. Ele perde o seu diferencial, ele perde a sua praça de consumo. Veja, quando começa a aumentar o pobre frequentar aeroporto, começa a ter crise. Começa a ter chilique no aeroporto. As madames de cabelo tingido, de loiro e óculos Ray-Ban, que vão passar férias em Miami, elas começam a ficar com nojinho. Por quê? Porque os pobres estão invadindo a minha praia. Então aí começa a reação, aí começa a xingar o PT, começa a xingar o Lula, porque vem daí o ódio deles. É dessa questão que vem o ódio ao PT e ao Lula. Porque se eles odiassem por conta de corrupção, por que não odeia com a mesma força todos os outros aí que se dizem aí que tem corrupção no lombo? Né? Eles usam essa desculpa, Lula ladrão, né? O nove dedos, né? É essa coisa que eles usam, né? Tá, aí você pergunta, tá, na suposição de que tudo isso que você fala é verdade, e você odeia o Lula por conta disso, então por que você não odeia com a mesma força, né, o Hugo Mota, o Lira, né, esse pessoal todo sabidamente que estão gastando bilhões com emendas, até Nicolas com time de futebol, pessoal com as bets, né? Por que não odeia com a mesma força essas corrupções também? Não. Por quê? Porque o PT e o Lula não representa para ele, ele usa essa coisa da corrupção como desculpa, mas representa para ele aquele partido, aquele governo que vai dar para o pobre e vai fazer o pobre subir e chegar até mim, e eu não quero. Eu preciso manter a minha praça de consumo isenta, higienizada, totalmente fora do contexto popular. E ele tem ódio a tudo que tem a palavra popular, farmácia popular, minha casa, minha vida, tudo isso é ódio que ele tem. Por quê? Porque são políticas que vão aproximar o pobre da posição onde ele acha que conquistou, porque ele se esforçou e as outras pessoas não, ganharam de graça. Mas ele não consegue entender que existe uma injustiça social, que existe um acúmulo de renda na mão de poucos e que precisa, para a sociedade ser minimamente equilibrada e saudável, haver uma redistribuição de renda. E os processos colocados pelos governos de esquerda são de redistribuição de renda, equidade, para que se harmonize melhor a sociedade. Mas o conservador não quer, por isso ele é conservador. Congela tudo, deixa o pobre na pobreza, me deixa aqui na classe média e o rico lá em cima. Essa é a estrutura ideal, quase que remontando à Idade Média, quando você tinha a casta dos nobres e dos plebeus. Então, por isso que muitos gostam da monarquia, né? Muitos conservadores se veem representados na monarquia. Aí você pode falar, tá, mas o que tem tudo a ver com a espiritualidade? Porque é isso. Essa é a religião hoje. É o neoliberalismo ligado ao neopentecostalismo. Essa é a religião dessa massa conservadora, cristã, bolsonarista.
tá? Que é capaz de sair de casa, matar um gari, achar que tá tudo bem, afinal de contas ele matou um elemento daquela raça que eu não quero perto de mim, daquela raça que o PT ajuda, daquela raça que o Lula ajuda. Então eu vou lá e mato mesmo, né? Ao matar o gari eu tô matando o Lula e tô matando o PT, que eu tenho ódio aqui dentro de mim. Aí eu vou para academia, que é onde na classe média eu me sinto encaixado dentro do meu mundo, na minha praça de consumo. Isso explica muito bem a missa, o ritual, a liturgia dessa classe conservadora na sociedade. Como essa conjunção Saturno e Netuno vai cair em cima do Plutão do Brasil, do mapa do Brasil, significa que isso vai fazer muito estrago aqui no nosso país se nós, do outro lado aqui, não fizermos a nossa liturgia, não fizermos a nossa missa, não fizermos a nossa própria, os nossos próprios sacramentos, que é o quê? Conscientização das classes trabalhadoras. Não existe outro caminho dessa nova evangelização, não a cristã conservadora, mas a progressista, tá? Que é através da conscientização política. Infelizmente, os focos que nós tínhamos disso se reduziram muito, as escolas foram muito bombardeadas, os professores foram substituídos por professores evangélicos, estão querendo militarizar as escolas, ou seja, estão querendo fechar o último local de convivência onde você podia discutir com o aluno questões políticas, questões econômicas e trazer uma visão mais progressista e dentro da perspectiva científica e fora do senso comum. As universidades estão lutando ainda firmemente, mas sendo atacadas por esses indivíduos de extrema direita que invadem a universidade. É a Guerra Santa. É a Guerra Santa acontecendo. Antes você tinha os cruzados invadindo a Terra Santa, né? Você tinha os templários invadindo o mundo dos muçulmanos. Hoje você tem os conservadores atacando, né, as áreas ainda onde existe um pouco de pensamento progressista, um pouco de desenvolvimento de consciência política, porque eles querem abafar tudo isso, tornar a massa totalmente cega e seguidora, seguidora da liturgia deles, tá? Para que se mantenha a sociedade conservada. São conservadores porque eles querem conservar a sua posição. E eles se sentem ameaçados pelas melhorias econômicas, porque as melhorias econômicas trazem o pobre para perto dele, e ele não quer o pobre perto dele. Percebe o que nós estamos falando quando a gente fala dessa nova religião? Não é uma religião de devoção, não é uma religião de meditação, não é uma religião que quer explicar o mundo por uma cosmogonia. Não, eles não estão nem interessados nisso. Para muitos até a Terra pode ser plana, que eles não estão nem aí. As vacinas podem ter chip, né? E as pessoas podem ser clonadas para governar países. Eles aceitam qualquer loucura, desde que isso mantenha as coisas do jeito que eles querem que fiquem. As suas posições supostamente conquistadas com muito suor, né? E que eles não querem que o pobre se aproxime. O pobre se aproximou da posição da classe média, dá pau. Ela vai para a rua, veste a camisa da seleção e começa a fazer os movimentos. Foi assim em 2013. Ainda vivemos os rescaldos de 2013. E agora, com toda essa conjuntura política e astrológica se unindo, os fantasmas de 2013 batem a porta novamente. A classe média começa a sentir a melhoria econômica do país, com o pobre chegando novamente próximo dela. Isso vai ligar o botão da Guerra Santa. A Guerra Santa, que é a guerra pela posição, não da sua crença, não da sua fé especificamente, mas a sua posição dentro da hierarquia social. É aí que o bicho vai pegar. É aí que a coisa vai estremecer. E como o Plutão do mapa do Brasil será ativado, violências terríveis poderão vir disso. Será uma guerra santa tinhosa, num ano de eleições presidenciais, num ano em que nós temos a forçação de militarização de escolas e nós temos os candidatos conservadores se alinhando cada vez mais com os fundamentalistas neopentecostais. Polícia, inclusive, sendo doutrinada dentro de igrejas evangélicas.
Eles estão se preparando. O exército deles já está pronto e em treinamento. E aí eu pergunto, e a esquerda? O que a esquerda, os progressistas estão fazendo para se preparar para esta guerra? Não é uma guerra meramente de memes nas redes sociais. Precisa engajamento, precisa rua e precisa que a esquerda reencontre o pobre. E não use o pobre apenas como alvo de políticas para depois virar estatísticas positivas para o governo. Há necessidade da esquerda, dos progressistas, estarem diretamente ligados, irmanados com a vida do pobre, com a vida do trabalhador, do periférico, esteja ali com eles e não apenas usando eles para estatísticas positivas de governo, porque eles percebem e se sentem usados. E aí eles correm para o voto conservador. Cuidado, gente. O que nós estamos vendo aqui é um movimento que precisa ter muita inteligência, muita sagacidade, porque 2026 pode ser o grande ralo que vai nos levar para o esgoto de uma vez por todas. Mas se nós acordarmos, se nós usarmos o lado luminoso dessa conjunção Saturno e Netuno, que pode ancorar uma nova espécie de humanismo, nós poderemos evitar que toda essa desgraça neopentecostal conservadora e bolsonarista se estabeleça ou continue a ter réplicas de tremores políticos no país, como faz o Eduardo Bananinha, e nós poderemos transformar o Brasil no grande centro da nova política, o centro da nova forma de se conduzir uma política com justiça social. Eu espero, sinceramente, que esse seja o futuro do nosso país, que daqui 30, 40 anos ele seja visto como uma grande força de movimentação de novidades políticas e econômicas que venham a causar maior igualdade econômica, maior equidade, igualdade social. Mas, para isso, nós temos que nos mexer. As coisas não vão acontecer simplesmente porque um astro vai passar aqui ou acolá. Os astros dão o tom, mas a gente tem que sair, levantar a bunda da cadeira e dançar a música dos astros. E aí eu pergunto, qual é a música que você está dançando ou ainda nem sequer ouviu essa música? 2026 está aí às portas. Você vai ter que fazer a sua escolha, a sua posição. Você vai continuar querendo conservar as coisas do jeito que elas estão? Vai continuar olhando para os conservadores e para a direita? Ou você vai entender que tem que mudar? A vida tem que dar um salto. Essa estrutura econômica de muitos ricos, de poucos ricos e muitos pobres, tem que mudar. E quem muda não é conservador. Quem muda não é de direita. É progressista. É para frente. Comece a pensar sobre isso. Comece a entender o que representa o seu voto. O seu voto, sim, ele é importante, 1 a 1, porque computados eles criam uma nova realidade. Você está disposto, em 2026, a criar uma nova realidade para o Brasil com o seu voto, impedindo que a direita chegue ao poder? É uma tarefa a se pensar. Tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta para aparecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.